Era uma daquelas terças-feiras cinzentas que pareciam durar 100 horas, onde o céu de chumbo sobre a cidade refletia exatamente o peso no coração de quem luta para sobreviver. O vento frio de julho cortava a pele de seu Jorge, mas penetrava ainda mais fundo no estômago vazio dele. Aos 58 anos, suas mãos eram um mapa de calos e cicatrizes, testemunhas de uma vida inteira carregando peso em obras que erguiam prédios, onde ele jamais poderia morar. Naquele dia específico, o barulho ensurdecedor das betoneiras e o grito do mestre de obras, um homem chamado Ribeiro, que parecia sentir prazer em humilhar os mais velhos, tornavam o ambiente insuportável. Ribeiro andava pela obra com seu capacete branco impecável, sempre procurando um motivo para descontar o dia de alguém. "Vamos, Jorge, tá dormindo em pé? Se não aguenta o peso, pede para sair, tem uma fila lá fora querendo teu lugar", gritava ele, sem sequer olhar nos olhos do trabalhador. Jorge apenas abaixava a cabeça, engolia em seco a humilhação junto com a poeira de cimento e continuava a carregar os sacos de argamassa. Ele não podia se dar ao luxo de responder. Em casa, a despensa estava perigosamente vazia. O aluguel do pequeno cômodo onde morava nos fundos de uma casa na periferia estava atrasado há 10 dias. A única coisa que mantinha Jorge de pé naquela manhã gelada era a promessa do almoço. Ele havia preparado sua marmita na noite anterior com o resto do que tinha. Um punhado de arroz, um pouco de feijão, que já estava no fundo da panela, e uma salsicha picada. Era pouco, quase nada para um homem que fazia esforço físico pesado o dia todo, mas era tudo o que ele tinha. Ele sabia que depois daquilo, só teria comida novamente quando o pagamento saísse, dali a 3 dias. A manhã se arrastou e a fome começou a dar pontadas agudas, transformando-se em uma tontura leve, sempre que ele se abaixava para pegar uma ferramenta. Quando o sino do horário de almoço finalmente tocou ao meio-dia, foi como o som da salvação. Os operários largaram as ferramentas e correram para o canto do canteiro, onde ficavam as torneiras, para lavar as mãos e buscar suas bolsas térmicas. Jorge caminhou devagar, sentindo as pernas tremerem de fraqueza, e pegou sua sacola plástica gasta, onde guardava a marmita de alumínio, procurando um canto afastado, longe dos olhos críticos de Ribeiro e da conversa barulhenta dos colegas mais jovens. Ele se sentou sobre uma pilha de tijolos quebrados, nos fundos da obra, perto de um tapume de madeira que separava o canteiro de um terreno baldio cheio de mato alto. Com as mãos trêmulas de expectativa e fome, ele abriu a tampa da marmita. O cheiro simples da comida parecia o aroma mais delicioso do mundo. Ele pegou o garfo, pronto para dar a primeira garfada salvadora, quando ouviu um som. Era um gemido baixo, quase inaudível, vindo de trás do tapume. Jorge parou com o garfo no ar. O som se repetiu, um choro fraco e desesperado. Ele olhou para o lado e viu, estemido em uma fresta entre as tábuas de madeira, um focinho. Depois, 2 olhos. Eram os olhos mais tristes que Jorge já tinha visto na vida. Um cachorro, se é que podia ser chamado assim, de tão magro. Era uma mistura de vira-lata, de porte médio, mas que estava reduzido a pele e osso. Suas costelas saltavam como arcos sob a pele sarnenta e cheia de feridas. O animal tremia incontrolavelmente. Não se sabia se de frio, de medo ou da fraqueza da fome extrema. Ele olhava fixamente para a marmita de Jorge, lambendo o focinho seco, mas sem forças nem para latir e pedir. Apenas gemia. Jorge olhou para o cachorro, depois olhou para sua comida. Seu estômago roncou alto, uma reclamação dolorosa exigindo ser preenchido. Ele sabia que precisava daquelas calorias. Sabia que se não comesse, poderia desmaiar à tarde, e Ribeiro o mandaria embora, sem pensar 2 vezes. Era a sua sobrevivência contra a do animal. "Sai daí, bicho", Jorge tentou dizer, mas sua voz saiu falhada. O cachorro não se moveu. Apenas piscou lentamente, como se já estivesse resignado à morte, mas com uma última, minúscula esperança naqueles olhos castanhos. Naquele momento, algo quebrou dentro de Jorge. Ele se lembrou de quantas vezes na vida já havia olhado para o mundo com aqueles mesmos olhos, pedindo uma oportunidade, um prato de comida, um pouco de dignidade, e recebido apenas portas na cara.
Ele viu sua própria miséria refletida naquele animal. Uma onda de compaixão, mais forte que a própria fome, invadiu seu peito. Com um suspiro pesado que carregava toda a sua resignação, Jorge abaixou o garfo. Tá bom. Você tá pior que eu, companheiro", murmurou ele. Devagar, para não assustar o bicho, ele se aproximou da fresta. O cachorro tentou recuar, medroso, acostumado a receber pedradas em vez de carinho. Mas quando Jorge virou a marmipa no chão de terra batida, o instinto de sobrevivência falou mais alto. O animal se arrastou para fora do esconderijo. Ele mal conseguia ficar em pé. Começou a comer com uma voracidade assustadora, engolindo o arroz e a salsicha quase sem mastigar, fazendo barulhos de engasgo, como se temesse que a comida desaparecesse se ele demorasse muito. Jorge ficou ali, sentado na pilha de tijolos, assistindo. Sua barriga doía. Sua cabeça começava a aletejar de fome. Mas, estranhamente, seu coração estava em paz. Ele bebeu um longo gole de água morna da sua garrafa plástica para tentar enganar o estômago. De longe, o mestre de obras Ribeiro observava a cena. Ele soltou uma gargalhada cruel e chamou a atenção de outros 2 operários. "Olha lá o velho Jorge. Não tem onde cair morto e tá dando comida para cachorro de rua. É por isso que vai morrer pobre. Tem gente que nasceu para ser otário mesmo." As risadas ecoaram pelo canteiro, mas Jorge fingiu que não ouviu. Ele viu o cachorro lamber o chão de terra até não sobrar nenhum grão de arroz. Quando terminou, o animal olhou para Jorge. Não havia mais medo naqueles olhos, apenas uma gratidão profunda e silenciosa. O cachorro deu um passo vacilante em direção a Jorge e lambeu sua mão calejada. Foi um toque rápido, áspero e gelado, mas que aqueceu Jorge por dentro. O sino tocou novamente. A hora do almoço havia acabado. Jorge se levantou, sentindo uma tontura forte que o obrigou a se apoiar na parede por alguns segundos. O cachorro voltou a se esconder no mato. A tarde foi um inferno. A fraqueza muscular era tanta que Jorge parecia carregar o dobro do peso. Ele suava frio, sua visão turvava nas bordas. Ribeiro percebeu e passou a tarde inteira em cima dele, gritando, ameaçando. "Tá mole, Jorge. Se não aguenta, pede o boné. Não tô pagando pra ninguém fazer corpo mole aqui não." Jorge aguentou. Por teimosia, por necessidade, ele aguentou até o fim do expediente. Quando saiu da obra, caminhou até em casa parecendo um zumbi. Bebeu 2 copos de água com açúcar e desmaiou na cama, rezando para os 3 dias passarem rápido. No dia seguinte, ele acordou ainda mais fraco. Não tinha café da manhã. Foi trabalhar apenas com a água no estômago. Na hora do almoço, ele não tinha nada para levar. Sentou-se no mesmo lugar apenas para descansar. Para sua surpresa, o cachorro estava lá. Ainda magro, ainda fraco, mas em pé, esperando por ele. Jorge sentiu um aperto no peito. "Desculpa, amigão. Hoje não tem nada. Nem para mim, nem para você", disse ele com a voz embargada, mostrando as mãos vazias. O cachorro pareceu entender. Ele não chorou. Apenas se aproximou e deitou-se aos pés de Jorge, fazendo-lhe companhia. Jorge acariciou a cabeça sarnenta do animal. Naquele momento, aqueles 2 seres excluídos do mundo encontraram um conforto mútuo. Jorge dividiu sua água com o cachorro, despejando um pouco na sua própria mão em concha para o animal beber. O terceiro dia, o dia do pagamento, amanheceu chovendo torrencialmente. A obra virou um lamaçal. O humor de Ribeiro estava pior do que nunca. Logo pela manhã, ele chamou Jorge no escritório improvisado no container. "Jorge, não dá mais. Você tá muito lento, tá atrasando a equipe. A gente precisa de produção. Passa no RH e pega tuas contas." O mundo de Jorge desabou. Demitido, no dia do pagamento, sem aviso prévio, sem nada. Ele tentou argumentar, disse que precisava do emprego, que a fraqueza era passageira, mas Ribeiro nem olhou na sua cara. Jorge saiu do container para a chuva fria, segurando o envelope com o dinheiro dos dias trabalhados, que mal daria para pagar o aluguel atrasado e comer por uma semana. Ele estava acabado. Aos 58 anos, onde arrumaria outro emprego de servente? O desespero tomou conta dele. Ele caminhou até os fundos da obra para pegar suas poucas ferramentas que ficavam em um armário. A chuva caía forte, misturando-se às lágrimas de humilhação que ele não conseguia mais segurar.
Ele sentou-se na pilha de tijolos molhados, sem se importar com a lama, e chorou. Chorou pela sua vida dura, pela injustiça, pela fome, pelo medo do futuro. Foi então que ele sentiu algo puxando a barra da sua calça molhada. Era o cachorro. O animal estava encharcado, tremendo de frio, mas latia um latido rouco e insistente. Ele puxava a calça de Jorge e olhava para o terreno baldio atrás do tapume. Jorge tentou enxotá-lo. Sai, bicho, me deixe em paz. Eu não tenho nada para você hoje. Eu não tenho nada para ninguém. Mas o cachorro não desistia. Ele rosnava, puxava com mais força, dava alguns passos em direção ao mato e olhava para trás, como se dissesse: vem, você precisa vir. A insistência era tanta que Jorge, já sem forças para resistir e movido por uma estranha curiosidade, levantou-se. O que foi? O que você quer me mostrar nesse tempo? O cachorro, vendo que tinha conseguido a atenção dele, entrou pelo buraco no tapume. Jorge o seguiu, afastando o mato alto e molhado que cortava seus braços. Eles andaram por cerca de 50 metros dentro do terreno baldio, um lugar onde entulho de obras antigas era descartado ilegalmente. O cachorro parou em frente a um montículo de terra e restos de concreto, perto da raiz de uma grande árvore velha. O animal começou a cavar freneticamente com as patas dianteiras, jogando lama para trás. Ele ganhia, olhava para Jorge e voltava a cavar. Jorge observava, sem entender nada. Depois de alguns minutos, as patas do cachorro bateram em algo que fez um som metálico. O animal se afastou, ofegante, e olhou para Jorge, indicando o buraco com o focinho. Jorge se abaixou na lama. Ali, semi-enterrada, estava uma caixa de metal enferrujada, do tamanho de uma caixa de sapatos grande. Parecia ser uma daquelas caixas de ferramentas antigas, muito pesada. Com esforço, Jorge puxou a caixa da terra. O trinco estava quebrado pela ferrugem. O coração de Jorge batia descompassado. O que poderia ser? Ferramentas velhas? Lixo? Com as mãos trêmulas e sujas de lama, ele forçou a tampa. O metal rangeu e cedeu. Quando a tampa se abriu, Jorge prendeu a respiração. O tempo pareceu parar. Ele não conseguia acreditar no que seus olhos viam. A caixa não estava cheia de ouro ou diamantes de filme, mas estava cheia de algo que, para Jorge, naquele momento, valia mais do que isso. Dentro da caixa, embrulhados em plásticos velhos e panos mofados, havia maços de dinheiro antigo. Notas que já haviam saído de circulação há décadas, mas que ainda tinham valor para colecionadores. E várias joias. Anéis, correntes grossas de ouro, relógios de bolso antigos. Parecia o espólio de alguém que havia escondido tudo ali há muitos e muitos anos, e jamais voltado para buscar. Talvez um antigo dono daquelas terras, antes da cidade crescer em volta. Jorge caiu de joelhos na lama, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ele olhou para o céu chuvoso, depois para a caixa e depois para o cachorro. O animal estava sentado ao seu lado, abanando o rabo timidamente, como se perguntasse: fiz bem? Jorge abraçou o cachorro sujo e molhado, enterrando o rosto no pelo sarnento dele. Você salvou a minha vida. Você salvou a minha vida, meu amigo. Soluçava ele. Ele sabia que aquilo não era sorte. Aquilo não era coincidência. Ele havia dado tudo o que tinha quando não tinha nada. E o universo, de alguma forma misteriosa, através daquele animal desprezado por todos, havia lhe devolvido 1000 vezes mais. A história do pedreiro que encontrou um tesouro no lixo correu à cidade. Jorge foi honesto. Ele levou o achado à polícia. Descobriu-se que as joias eram fruto de um roubo ocorrido há mais de 40 anos, cujo dono já havia falecido sem herdeiros. Pela lei, depois de tanto tempo e sem reclamantes, uma grande parte do valor do achado pertencia a quem o encontrou, e as notas antigas foram vendidas por um valor altíssimo para colecionadores. Jorge não ficou milionário de andar de Ferrari, mas ficou rico o suficiente para nunca mais passar fome. Ele comprou uma casa pequena, mas própria, com um quintal grande. O primeiro morador a entrar na casa nova foi o cachorro, agora batizado de Amigo. Amigo foi tratado no veterinário, engordou, seu pelo cresceu brilhante e ele nunca mais saiu do lado de Jorge.
Meses depois, Jorge passou de carro perto da obra onde trabalhava. Ele viu Ribeiro, o mestre de obras, gritando com outro trabalhador na chuva. Ribeiro parecia mais velho, mais amargo. Jorge sentiu pena dele. Ele aprendeu que a verdadeira miséria não é a falta de dinheiro, é a falta de compaixão. Ele seguiu seu caminho, com um amigo no banco do carona, com a cabeça para fora da janela, sentindo o vento no rosto. Às vezes, a ajuda que a gente mais precisa vem na forma daqueles que a sociedade diz que não valem nada. Se você acredita que o bem sempre retorna para quem o pratica de coração, deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para mais histórias que mostram que o mundo dá voltas. E me conte aqui nos comentários. Você teria a coragem de dividir o pouco que tem, como Jorge fez? Sua opinião é muito importante. Até a próxima história.